Palmeiras despista, mas hoje saiu informação exclusiva pela chegada de Danilo. Mesmo com o chororô de Caleri e de metade da imprensa, o Verdão vence o Choque Rei e ó, eu preciso falar do Giai. Fala família Palmeiras 90 a mais, é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como é bom ganhar um clássico, meu Deus do céu. E além de tudo isso, ainda de quebra assumir a ponta da tabela. E ó, essa vitória não foi construída do nada não, tá? Tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, eu quero abrir os números e falar do que o Caleri comentou. Mas vamos começar o vídeo de hoje falando a respeito do nosso núcleo de saúde e performance. Você notou que o Vitor Roque ficou no banco de reserva a maior parte do jogo, né, contra o São Paulo. Você tem notado, inclusive, que ele está no banco há um bom tempo e a condição física dele e do Paulinho foram atualizadas. Bom, o Vitor Roque deu sinais claros de que está sem ritmo de jogo. E agora com a data FIFA o clube vai ter uma oportunidade de recuperar um dos principais jogadores do elenco, né? O Núcleo de Saúde e Performance preparou um esquema de fortalecimento muscular para o camisa 9, tá? E esse tratamento ele vai ser realizado em 2 períodos e a intensidade dos treinos, que antes era reduzida, vai voltar ao normal. Tudo isso após a sonhada folga dos jogadores nos primeiros dias da data FIFA, ou seja, enquanto a maior parte dos jogadores vai repousar e se recuperar, o Vitor Roque vai treinar dobrado e não é só ele, tá? O Paulinho segue um esquema de tratamento muito firme, mas o caso do Vitor Roque é mais severo, sabe por quê? Foi justamente essa entrega do jogador que fez com que ele acabasse perdendo a oportunidade de convocação na seleção brasileira. Entretanto, nos comerciais de apresentação do segundo uniforme da seleção, o Vitor Roque foi destaque, deixando meio que subliminar a participação do jogador na próxima Copa do Mundo, e isso tem um reflexo direto, tá? Na possível venda ou não do jogador. Paulinho vai seguir também numa recuperação intensa, uma vez que ele ainda sente dores, mas que há grande probabilidade de retornar após a data FIFA. E aí eu te faço uma pergunta. Com o Vitor Roque no Prime e Paulinho retornando, o Palmeiras vai mudar de cara? A configuração do time você vai ver já já, porque a gente vai falar da mesa tática. Vamos tocar agora as informações do mercado da bola, porque tem coisa legal e importante pra gente conversar. Primeiro sobre o Fabinho, né? Recentemente a Leila Pereira veio a público em entrevista e disse que o Palmeiras nunca teve interesse no Fabinho. Foi algo mais ou menos por aí que ela falou, tá? Não estou abrindo aspas para presidente, mas foi mais ou menos isso daí. Ok, informação completamente diferente, né? De tudo que a gente viu na imprensa. E por que que eu acho que a Leila Pereira adotou essa postura? Toda vez que o Palmeiras entra numa negociação ou que de fato o Palmeiras se posiciona de maneira firme e veemente para trazer um jogador, o que que acaba rolando? O jogador é inflacionado. O Fabinho, sim, ao que tudo indica, de acordo com todas as apurações que a gente viu aqui do mercado de transferências, foi conversar com o Palmeiras. Houve diálogo, tá? Houve um contato do Abel também para tentar convencer o jogador. O Fabinho, não descartem, tá? Por enquanto eu ainda mantenho o meu posicionamento de que sim, Fabinho pode vestir a camisa do Palmeiras em breve. Já já a gente vai falar um pouquinho mais específico a respeito do caso do Fabinho, porque hoje o que mais me chamou a atenção, tá? Foi quando eu acordei e fui olhar as matérias do Palmeiras, até para preparar aqui o vídeo que vocês estão assistindo agora, e eu vi uma informação importante do nosso palestra em parceria com o Barbieri, né, que estão sempre trabalhando em conjunto aí. E a informação é de que o Palmeiras não desistiu do Danilo e que voltou à carga na negociação. E isso fez com que eu me sentisse muito feliz. O Palmeiras me ilude fácil. Mas vamos analisar esse quebra-cabeça agora pra gente poder realmente tirar uma conclusão, velho. Para pra pensar. A forma como o Danilo se portou na partida contra o Palmeiras mostrou muito mais do que só respeito, tá? Por diversas vezes ele foi abraçar os jogadores do Palmeiras e falaram ali, com a mão na boca, assim, sabe? Pra que não desse pra fazer uma leitura labial. Mas foi muitas vezes. Quando ele faz o gol contra o Palmeiras, ele não comemora, né? Uma postura ali que aí sim mostra respeito. E o jogo inteiro, ele não mordeu na marcação nenhum jogador do Palmeiras. Beleza. Até aí você vai poder me falar assim: "Ah, mas Henrique, isso é normal, ele tem um carinho, um respeito pelo clube, né?"
E aí agora, depois da eliminação do Botafogo na semana passada, retrasada na Libertadores, né? Surge essa bomba aí de que o Palmeiras voltaria os canhões para trazer o Danilo. A gente sabe como o John Textor lida com as negociações, por exemplo, no caso do Marlon Freitas, um dia antes do Palmeiras fechar com o cara, o Textor falou que não tinha nada. Já tava rolando. Você que acompanha o canal sabe, as negociações elas não acontecem assim, né? Há uma tratativa, há uma conversa, e isso já está acontecendo pelo Danilo, a gente já trouxe essa informação em alguns vídeos. Para o nosso palestra trazer e confirmar essa apuração agora, obviamente a gente consegue deduzir que pode acontecer, que está muito quente de acontecer, tá? E eu arrisco dizer aqui, a hora para trazer o Danilo e para fechar a grana que o Botafogo quer é agora. É agora, porque depois da convocação para a seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Danilo vai para a Copa do Mundo. Ele joga muita bola e aí vai inflacionar. Então, óbvio, o Botafogo do outro lado não vai querer vender tão barato, mas o Palmeiras precisa se posicionar de maneira firme, tá? E pode ter certeza do que eu tô falando, o Palmeiras fará um movimento por Danilo. Essa é a minha percepção. Vamos para a mesa tática? Porque eu quero mostrar para você o que o Palmeiras ganha com a chegada do Danilo. E ó, aqui na mesa tática a gente já pode analisar, né? Então o Palmeiras joga mais ou menos com esse desenho tático, esse é o time considerado, entre aspas, titular, né? Quais são os ganhos com a chegada do Danilo? Eu vou posicionar para vocês aqui duas formas de jogo que o Palmeiras pode adaptar. Ó, vem comigo. Marlon Freitas e Andreas Pereira teriam condição de jogar de uma forma um pouquinho diferente. Então, para que a gente analise esse esquema tático, eu vou trazer possibilidades e depois você me confirma, tá? Então, aqui nessa possibilidade, o Andreas Pereira funcionaria como um camisa 10, literalmente. E o Palmeiras jogaria ali com uma espécie de 3 atacantes, tá? Dessa forma, o John Arias é um jogador que vai flutuar, e aí você sabe que o esquema tático, o desenho tático da partida, ele vai mudando, né? Os jogadores vão rotacionando, não é um negócio bonitinho como aparece no desenho do início da partida, né? Então o John Arias ele jogaria nesse corredor aqui na ponta esquerda, tá? Com liberdade para flutuar pela direita. Obviamente que quando ele vem para a direita, o André sobe aqui. Nesse desenho tático, a gente não muda muita coisa, né? O que a gente ganha é um Andreas Pereira mais avançado e a gente não perde em velocidade porque vai ter o Arias ali no lugar do Alan e a dupla de ataque flutuando aqui. Ok, uma formação padrão, né? Agora, o Palmeiras pode jogar de outras formas também. O Palmeiras pode jogar com um meio-campo aqui muito mais dinâmico, né? O John Arias mais à frente e a dupla de ataque. Então faríamos uma espécie aqui de 4-1-3-2, tá? Onde o Marlon Freitas é esse camisa 5, trocando com o Danilo em determinados momentos, tá? Danilo tem uma pegada de marcação muito agressiva, ele sabe jogar. O Andreas Pereira vai trocar com o Arias no decorrer do jogo, então o Arias lateraliza, às vezes o Andreas Pereira lateraliza, como ele já tem feito, né? Sempre buscando passe entre linhas, e a dupla de ataque vai flutuar. O Vitor Roque vai ficar sempre esperando uma bola mais levantada aqui, né, uma bola mais espaçada, e o Flaco Lopes vai flutuar como literalmente um camisa 10. Vocês viram como o Flaco tá rodando, né? O que o Palmeiras ganha com a chegada do Danilo? Dinamismo, tá? Basicamente é isso, dinamismo. Hoje o Palmeiras tem mais ou menos, né, uma definição aqui bem alocada com o Alan na lateral. Então, é mais ou menos isso aqui, né? O 4-4-2, onde os jogadores do clube se movimentam bastante. Beleza. O Alan traz extremidade, flanco, ele vai pra cima, ele é veloz. O Arias a mesma coisa. Ambos conseguem fazer facão, tá? Só que aqui eu vou até tirar o Kelvin e a gente já vai falar disso a respeito do Giai, porque eu me surpreendi muito e eu preciso dar o braço a torcer aqui. Mas de qualquer forma, com esse estilo de jogo aqui, a gente tem um meio-campo que consegue dominar a bola e trabalhar a bola sempre do jeito que eles querem. Os dois jogadores, tanto o Andreas como o Marlon, são maestros, tá? Mas o que falta nos dois? Potência física, que sobra no Danilo, tá? Então, dependendo da partida, sim, vale a pena retirar o Alan do esquema aqui e avançar o Andreas. De modo que o Danilo, a gente não muda nada a formação tática, né? Mas o Danilo, ele vai ter uma condição de chegar, de pisar na área adversária. É o famoso box to box que a gente sempre fala aqui, né? Vai da caixa defensiva até a caixa ofensiva, né? Box quer dizer caixa em inglês. Então, dessa maneira, o Palmeiras ganha. Se o Palmeiras quiser fazer um jogo um pouco mais postado aqui, um pouco mais defensivo,
Dá pra fazer isso aqui também, né? E aí o Vitor Roque mais à frente com o Arias e o Flaco armando o time. A questão que fica é, beleza, e quando o Paulinho retornar, velho? Quando o Paulinho retornar, aí vai ficar difícil, viu? Porque realmente não tem onde encaixar aqui no time titular. Ele vai ter que brigar por posição. Mas é claro, o time vai rotacionando, né? Vão tendo os titulares, reservas, depende da partida. Dá pra encaixar. E pra mim ele é o melhor jogador do time, tá bom? Então, se eu puder responder essa pergunta de uma forma bastante objetiva, o que o Palmeiras ganha com a chegada do Danilo? Dinamismo, força física e com certeza absoluta um jogador que é um meia de ligação, tá? Que sabe defender, que sabe atacar. Óbvio que vai ter partida em que isso vai ser muito importante, vai ter partida que o Palmeiras vai ter que ir pra cima, então compensa deixar o Alan, sacar o Marlon Freitas ou o Andréas, depende ali da condição física. O ponto é, o Palmeiras ganha estrutura para poder optar, né, entre utilizar o jogador ou não, deixar alguém no banco de reservas, tal como tem agora o Evangelista, por exemplo, que tá jogando muita bola. Prosseguindo aqui no giro de notícias, Nino, tá? Pode anotar aí. Nino é do Palmeiras. Dificilmente o Palmeiras vai perder esse jogador. A questão é, se chega o Nino e o Danilo, chega mais alguém? Eu acho que não. Eu acho que aí o Palmeiras vai se concentrar em manter Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, de modo que a gente não perca aí todo esse elenco que foi conquistado, né? E aí tem elenco para brigar por todos os campeonatos. Volto a dizer, o Palmeiras é gigante, tem condição de brigar por todos os campeonatos, mas não necessariamente vai ganhar todos, né? E aí falando aqui agora a respeito da situação, né, do Palmeiras e São Paulo, choque rei, que o Palmeiras jogou muita bola, eu sei, teve jogador do São Paulo, Caleri, aí falando que o Palmeiras jogou como sempre, retrancado e não sei o que. Cara, o Palmeiras dominou o jogo do começo ao fim e não atacou mais porque não foi necessário. Tá? É diferente de quando o Abel Ferreira posiciona o time defensivamente, aí você vê que é só chutão e reza, né? Não. O Palmeiras controlou o jogo. O São Paulo teve a posse de bola, mas teve a posse de bola no meio-campo ali, onde não conseguia criar nada, tá? Partida muito boa do zagueiro Sabino, tá? Gostei do jogador. Achei um jogador que se impõe fisicamente, ganhou várias divididas, enfim, bom zagueiro. Mas tá, e tecnicamente, o que o São Paulo criou? Zero. O São Paulo não criou chances de gol, o Palmeiras não passou apuros. E aí é óbvio, é aquele negócio, toma a bola pra você, tenta criar alguma coisa, São Paulo. Eu não preciso me expor, é diferente, clássico se vence, não necessariamente precisa jogar com tanta qualidade. Se o Palmeiras tivesse criado 30 chances de gol e tivesse perdido esse jogo, a gente não estaria tão animado como estamos agora, né? E aí eu preciso abrir um asterisco aqui pra falar rapidinho do Giai, gente. Vamos lá. Giai, jogador criticado por mim, tá? E aí eu quero deixar bem claro pra vocês. O lado positivo da gente falar da performance do atleta e não do ser humano é isso, tá? Porque a performance o cara corrige rota. E ó, eu vou ter que ser sincero aqui. Eu não esperava ter que falar isso no vídeo, mas eu dou meu braço a torcer. Giai jogou demais, tá? Fisicamente, um leão. Defensivamente, perfeito. Não tem o que falar. Não causou nenhum tipo de problema para a defesa do Palmeiras. Ofensivamente, foi bem. Apoiou, chegou na linha de fundo, cruzou. Baita jogador no dia de ontem, jogando contra o São Paulo, tá? Mas calma, o Palmeiras me empolga e eu sei que empolga você também. Não podemos ter certeza se a próxima partida do Giai será igual à última. Então calma, mas o Giai jogou muita bola e eu espero de coração que isso continue assim, tá? Ele merece, pelo tanto que ele se esforça. Se ele conseguir manter esse padrão de jogo, ele é o titular da posição e pode até no futuro, de repente, sonhar com uma vaga na seleção argentina. O problema é, ele fez um jogo bom, tá? Então assim, o Palmeiras tem que ter cautela com relação a isso, tá bom? Vai ser bom até para dar uma pressionadinha no Kelvin aí. Analisando o jogo do Palmeiras em si, então, Palmeiras domina a bola e fica com a bola a maior parte do jogo. O São Paulo não causou nenhum tipo de medo, né? O São Paulo é uma partida muito abaixo, né? Eu não entendi por que eles demitiram o Crespo. O Hernan Crespo é um baita treinador. O Roger vai ter muito trabalho para encaixar com a filosofia do São Paulo. Então, assim, eu esperava um São Paulo mais agudo, sabe? Não senti nada disso. Não senti o São Paulo querer vencer, sabe? A sensação que eu tive é que o São Paulo tava com medo era de tomar o segundo e o terceiro.
Partida do Palmeiras consciente, concisa. John Arias tá prendendo bastante a bola ainda, vai começar a soltar, precisa começar a soltar um pouco mais, mas jogou muito, tá? Jogou muito. O gol que ele faz é um gol com a cara do futebol do Arias, tá? Um futebol leve, sem pressão. Cara, baita jogador. Mas muito mais importante do que analisar o individual, o que o Andréas Pereira e o Marlon Freitas fazem o coletivo do Palmeiras jogar, velho, é absurdo, tá? É absurdo. Muitas vezes o Palmeiras joga sem bola, e aí quem não entende muito de futebol acha que, sei lá, o Palmeiras tá se retrancando ou qualquer coisa de... No jogo contra o São Paulo não foi isso que aconteceu, tá? Ele soube se posicionar, soube se postar no campo e ocupar os espaços. E é por conta disso que o São Paulo ficou perdido. O São Paulo joga a maior parte dos seus jogos centralizando, tá? Eles não têm jogadores de beirada, com velocidade, que explorem os espaços do campo. O único jogador que eles têm é o Ferreirinha, que é banco de reserva, justamente porque a forma do São Paulo jogar é interiorizando o jogo, é sempre centralizada, né? Por ele não estar em campo, ele entrou só no segundo tempo, né? O Ferreirinha, o Palmeiras deitou e rolou, porque espelhou a posicionamento dos caras. Então, assim, defensivamente, agrupa os jogadores no meio para não dar espaço para o São Paulo jogar, e ofensivamente lateraliza e ora centraliza, que é o que eu falei que o Palmeiras está treinando muito, né? A gente está acompanhando bastante aí a respeito dos treinos do Palmeiras no site oficial, e a gente percebe. Então, assim, lateraliza para atacar, centraliza para defender. O São Paulo se perdeu. Sabe quem mais joga assim? O Corinthians. E é por isso que o Palmeiras venceu o Corinthians em 2026, coisa que não conseguiu fazer no ano passado. O Abel deu um estalar de dedos aí na cabeça dele, ele entendeu muito melhor do que nós aqui, inclusive, né? A forma que os rivais jogam, e conseguiu fazer com que o Palmeiras espelhasse essa marcação. Simples assim. Com a bola nos pés, não tem o que falar. Andréas, Marlon, Arias, Flaco Lopes, cara, jogam o fino da bola. A bola que o Flaco Lopes deu também, eu ia me esquecendo dele, né? Pro gol do John Arias foi fenomenal, tá bom? E agora para finalizar, falar do futebol feminino, o Palmeiras meteu 6-0 no Vitória, destaque aí para Fê Palermo, destaque para Bia Zanerato, jogaram demais, Tainá Maranhão, o Palmeiras realmente acabou, não deu nenhuma oportunidade do Vitória vencer. 4 jogos, 4 vitórias no futebol feminino, de modo que o Palmeiras está espelhando tudo que deu certo no futebol masculino para o feminino e está colhendo os frutos disso. Hoje, o futebol feminino do Palmeiras é o melhor do país, tá? Vencemos o Corinthians, vencemos o Vitória, vencemos o Grêmio, e há grande possibilidade do Palmeiras se sagrar campeão brasileiro se continuar desse jeito. Aí a gente vai ter a base, melhor base do Brasil, o masculino ganhando tudo no Brasil e o feminino também. Então é um projeto de clube muito correto. É o que eu tô falando aqui, vídeo após vídeo. Não adianta a gente focar em 1 ou 2 movimentos de mercado, 1 ou 2 títulos. Não, é um projeto. Pode ser que o Palmeiras perca, não ganhe mais títulos esse ano. Mas é um projeto, as coisas estão sendo feitas da maneira correta. Não está se gastando dinheiro onde não se deveria gastar. E agora a gente está colhendo os frutos de tudo isso, tá bom? Então eu quero aproveitar aqui para agradecer você que tá aqui até agora no vídeo. Deixa o seu comentário, fala: Henrique, eu fiquei até o final do vídeo, porque isso é importante pra gente. A gente vai conseguir mensurar o número de pessoas que realmente tá aqui, que gosta do canal, que tá com a gente aí. É importante demais a gente poder contar com vocês, tá bom? De uma maneira geral, o canal continua crescendo, tá? Mas a gente já tá chegando em 25 mil inscritos, cara. Quando eu tirei essa ideia da gaveta, esse sonho, né, da gaveta, eu não imaginava que isso fosse acontecer. E graças a vocês, a torcida do Palmeiras que tá abraçando o canal, isso não para de acontecer. O Palmeiras continua vencendo, empilhando títulos e o canal continua crescendo devagarzinho, mas crescendo. E eu tô muito feliz por isso, tá? Eu não poderia deixar de agradecer vocês em nenhum vídeo do canal. Mais uma vez, meu muito obrigado de coração. Vencemos o Choque Rei, segue o líder e avante palestra.